Olá, olá, pessoal, muito boa noite. Olha aí, 21 horas em ponto, segunda-feira. Que maravilha, sala aberta. Vamos ver se o pessoal está recebendo muito bem. Se você estiver me ouvindo, pessoal, me vendo, por favor, dê um sinalzinho, coraçãozinho, joinha, bata palminha, dá risada, dá joinha, positivo, negativo. Vamos ver, vamos ver. Ó, o som está chegando perfeitamente. Pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. O mês de junho começou. Olha que interessante. São 21 horas, 1 minuto, 2 de junho, semana começando, o mês iniciando, e hoje, com certeza, nós vamos ter uma super live, uma live e um treinamento que você... Olha, o pessoal está entrando na sala aí, que com certeza você muitas vezes faz a pergunta, ouve muitas perguntas, e as pessoas vêm se questionando o que eu preciso para fazer esse negócio. E hoje nós vamos falar um pouquinho não do negócio propriamente dito, só sobre regras, sobre estratégia, sobre como funciona, como paga, mas sim do que você precisa entender, como o negócio foi preparado, para quem ele serve, como você deve se situar dentro do modelo de negócio. E algumas coisas, pessoal, muitas vezes não são ditas, muitas vezes você, como líder, acaba passando despercebido, você às vezes acaba perdendo aquela oportunidade de mostrar para a pessoa o quanto é simples e o quanto a pessoa já está pronta para iniciar, tá certo? Então, preparei algumas telas, nós vamos falar das telas, e eu gostaria que, se possível, você pegasse um papel, uma caneta, e tomasse nota de algumas informações que talvez podem ser importantes, que você possa julgar importante, você vai tomando nota durante a apresentação, tá bom? Vou colocar aqui na tela, então, o tema da nossa apresentação. Um pouquinho gripado, viajando, final de semana, trabalhando bastante intensamente, e hoje, esse frio, deu uma pequena baixada aqui na nossa imunidade. Mas vamos lá. O que vocês têm? Se eu fizesse para você uma pergunta, o que vocês têm? Que sentido, presidente? O que você tem para iniciar o negócio? Com certeza. Às vezes você fica pensando no que você vai fazer, como você vai fazer, e você fica buscando informações e você fala, mas falta tal coisa, eu não tenho isso. Pode passar a tela, Ted, só para me situar aqui rapidamente. Vou ler aqui rapidamente, depois eu vou explicar sobre o tema. Hoje vocês vão perceber que aquilo que vocês já têm, olha que interessante, pessoal, tempo, todo mundo tem tempo, né? Celular e vontade. É exatamente o que a GFI precisa para transformar a sua história. Aqui vocês não precisam começar com dinheiro. Olha que interessante. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não é desculpa. Você não precisa começar com dinheiro. Até porque talvez algumas pessoas falam que não tem. Vocês podem começar com atitude, seja como gratuito. Vocês sabem que a empresa permite e oportuniza pessoas a fazerem o seu cadastro gratuitamente, onde você já pode ter acesso à plataforma, onde você pode ter acesso aos produtos, e você já pode comercializar produtos com 20% de margem, que muitas empresas aí fora do sistema, do segmento de vendas, trabalham com 20%, 30% de margem. Você pode começar, então, sendo um gratuito, como um afiliado a partir de $100, ou como um distribuidor, se você quer vender produtos com mais margem, ou até indicar fazer vendas através do nosso e-commerce, que hoje é muito comum as pessoas olhar que quando faz um cadastro de $30, ela fala assim, mas o que eu ganho com $30? Eu sempre falo, você ganha uma ferramenta poderosíssima, ao qual você tem nas suas mãos hoje uma ferramenta que pode alcançar todos os lares ou comércios, estabelecimentos que tenham acesso à internet, porque através da internet nós podemos conectar só todas as pessoas. E quando você investe $30, que você se torna um distribuidor independente, você tem sim a oportunidade de ter um e-commerce com todos os produtos, sem que você tenha expertise, sem que você tenha nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de estoque. Você não precisa fazer absolutamente nada no quesito empresa. Você simplesmente se encarrega de fazer as pessoas conhecer os produtos, a oportunidade e aquilo que a empresa oferece. Todo o resto fica por nossa conta. A venda, o estoque, a distribuição, a nota fiscal, o faturamento, comissionamento, acompanhamento, tudo fica por nossa conta. Você apenas tem o trabalho
simples trabalho de indicar. Então, você pode, através disso, ter as portas abertas, porque na GFI a liberdade começa com aquilo que você tem. Não importa se você só tem tempo, se você só tem atitude, ou se você, inclusive, tem dinheiro. Fica mais fácil, mas isso não é necessário para que você comece. Eu tenho certeza que você já tem alguma dessas coisas que estão na tela. Você já tem algo para começar. Tempo, todos têm, é só uma questão de organização. Rede de contatos, todo mundo aqui conhece pessoas. Todas as pessoas são consumidoras. Gente, você não pode esquecer algo que eu, se fosse você, tomaria nota. Todas as pessoas, por natureza, elas são consumidoras. Olha que louco isso. 100% das pessoas que eu e você conhecemos são consumidores. Bota isso na sua cabeça. 100% das pessoas. Agora, nem 8% das pessoas são verdadeiramente vendedores. Se você entender só isso daqui, o nosso treinamento já valeu a pena. Porque as pessoas falam assim, mas eu não gosto de vender. Mas eu não sei quem poderia vender nesse negócio. Não se preocupe. Tem muito mais pessoas que consomem do que pessoas que vendem. E nós estamos exatamente situados na frequência, no nível, no modelo de negócio, onde nós trabalhamos com os consumidores. E para isso, você só precisa de uma rede de contatos, acesso à internet. Você provavelmente, com ou sem recurso financeiro, que isso vai sim facilitar a sua vida. E também o desejo de mudar. Para mim, dessas cinco temas que tem na tela, tempo, rede de contatos, acesso à internet, recurso financeiro e o desejo de mudar, acredite, eu considero a parte mais importante, o ingrediente mais importante é o desejo de mudar. Porque você pode ter todo o resto, se você não tem o desejo de mudar, ninguém pode fazer nada por você. Passa mais uma tela, por gentileza. Nós vamos falar um pouco. Todos os dias, pessoas comuns com um celular, um pouco de tempo e muita vontade estão iniciando sua jornada na GFI. Alguns começam no plano gratuito, revendendo produtos, e outros como distribuidores, apenas compartilhando links. E muitos como afiliados, construindo suas redes. Muitas pessoas, às vezes, não entendem todas as ferramentas que a empresa preparou. Por isso que você tem que saber qual é o seu perfil, quais são as ferramentas e condições que você reúne quando você inicia o negócio, e a partir disso você monta uma estratégia. Por isso que é importante se conectar com o líder, se conectar com a sua equipe, se conectar nos treinamentos e entender o ecossistema. E pelo ecossistema, muitas vezes você vai ver que uma grande oportunidade está muito próximo daquilo que você já vive. Mas volto e repito, você precisa sempre querer mudar. Você precisa querer algo a mais. Para mim, é o ingrediente mais importante. O ponto é em comum. Todos começaram com o que tinham e todos colheram resultados reais. A grande verdade é que quem age, colhe, e a GFI não pergunta quanto você tem no bolso. Ela pergunta quanto você quer mudar. E quem já disse sim está colhendo os frutos. Na próxima tela eu vou mostrar o exemplo. Depois eu vou sair um pouco desse tema e quero fazer uma reflexão com vocês. Eles começaram com o que tinha e veja o que aconteceu. Aqui, pessoal, foi só, eu acho que 6 ou 7, 8 talvez, comprovantes de pagamento de pessoas que um dia iniciaram. Então, foi colocado aqui alguns valores aleatórios para você ver que não importa o tamanho nem o volume. A GFI já está fazendo muito. E quem começou está colhendo. Não importa se você começou com $30, se você começou com o cadastro gratuito, ou se começou com $100, ou não importa com quanto você iniciou. Hoje nós já temos pessoas colhendo frutos. Temos pessoas, olha aqui no exemplo aqui na tela, tem saque de R$800, saque de 8 mil, saque de 9 mil, saque de R$126, saque de R$500, saque de 600, 600 e 700 é o nosso ticket médio de saque, entre R$500 e R$800. É o que mais tem volume de saque, entre R$600 e R$800. O que é isso, presidente? É exatamente aquele valor dos $125 descontado a taxa que você recebe todos os meses. Mas também tem pessoas que sacam mais. Aqui nós temos um saque, por exemplo, aqui de 141 mil.
50, 70, 100 mil, 90 mil, tem vários. Mas não esqueçam, 80%, 70% dos saques estão entre 500 e 800 reais. Gente, para muitas pessoas isso faz absolutamente toda a diferença. Por isso que eu falo, não importa como você começa. As pessoas sempre falam assim, mas quando tiver tal coisa eu vou fazer. Quando tiver tal situação eu também vou fazer. E eu quero fazer aqui uma pequena reflexão, no final da nossa apresentação. Eu vou colocar lá no nosso grupo dos líderes um link de um treinamento, de uma palestra. Eu fui convidado para fazer um dia e ontem eu vim assistindo a palestra e eu vi a quantidade e a riqueza de informação que, na verdade, é um verdadeiro treinamento para a vida. Depois, se vocês quiserem, eu vou passar lá no grupo o link para vocês assistirem. Está lá no YouTube. Algo que eu fiz há 2 anos atrás, fora de negócio. Totalmente fora de negócio. Porque é muito fácil vir aqui e falar assim, o presidente fala porque está falando do nosso negócio. Gente, tem situações que você tem que levar para a sua vida. E se você quer ter uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mentalidade, porque a missão da empresa é saúde, bem-estar, desenvolvimento intelectual e financeiro. Então, você precisa mudar a sua mentalidade. Para quem já mudou, parabéns. Para quem está em processo, vamos melhorar. Mas a grande maioria das pessoas que vem para o nosso negócio, e vocês vão concordar com o que eu vou falar aqui, porque eu vejo isso todos os dias. As pessoas são especialistas em reclamar, mas elas são especialistas. Elas reclamam, elas acham defeito, elas colocam a culpa no líder, elas colocam culpa em todo mundo, menos a atitude de mudar, de aprender, de buscar, saber como faz. Eu falo e tenho dito, quem aprende não depende. Nós estamos num modelo de negócio que pode literalmente mudar a sua vida para sempre. Financeiramente, pode prosperar você, mudar a sua situação financeira para sempre. Porque cargas d'água eu não aprendo sobre o negócio. Como funciona? Ler o manual do negócio, entender as regras, conhecer a empresa que eu estou participando, que eu estou trabalhando. Que veículo é esse que eu estou entrando? Que espaçonave é essa? Aí alguém fala uma coisinha ali fora. Isso aí é pirâmide, isso aí é disfarçado, isso aí não tem como pagar. Isso aí paga demais, 12,5%, da onde já se viu? Como que vem o dinheiro? Da onde vem? Você já parou para pensar que não existe mágica? E você já deve ter cansado de ouvir eu falar que não existe mágica no negócio, que existe matemática, que existe um ecossistema, que existe trabalho, estratégia, venda, um ecossistema com várias ferramentas montadas. Você precisa conectar a informação, você precisa criar dentro da sua mente o que é cada parte do negócio. Mas eu não quero falar só disso hoje à noite, eu quero fazer uma reflexão aqui, inclusive lá no vídeo depois você vai ver que tem uma parte que fala exatamente o que eu vou falar aqui, porque tem gente que não quer assistir uma palestra de 1 hora, mas existem algumas situações que vão fazer toda a diferença para você que está começando, para quem vai vir. E eu, se fosse você que já faz parte do negócio, você que já é cadastrado, você que já é distribuidor, você que é membro, você que é afiliado, eu faço uma reflexão sempre e eu levo isso para a minha vida. Não sei se você é cristão, se você não é, eu respeito todo mundo. Mas tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, e eu carrego ela para mim, eu direi, fez muita diferença. O dia que eu entendi a mensagem, e o dia eu vi o quanto é profundo essa mensagem. E eu falo dela sempre, porque ela, para mim, carrega com ela um dos maiores princípios de prosperidade que eu conheço. Então você está num negócio que você pode mudar de vida, que você pode crescer profissionalmente, você pode prosperar, você pode ter uma mudança de vida, cuidando desde a sua saúde até a sua parte financeira e também o seu intelectual. E aí, quando eu vejo pessoas reclamando de qualquer situação, e isso eu quero fazer aqui um chamado para o líder, que muitas vezes é um distribuidor, um associado, e ele procura situações e ele fica pedindo para o suporte, ele fica pedindo para a empresa, situações que ele identifica que ele deveria resolver, ele prefere pedir para outra pessoa ou passar a responsabilidade para frente. Eu quero falar uma coisa para vocês, pessoal. Eu, se fosse você, levava isso para a vida. Tudo aquilo que você identifica, que você não concorda, que te incomoda,
aquilo só apareceu para você resolver. Tudo aquilo que você não concorda, que você acha errado, que você gostaria que fosse diferente, só é diferente, primeiro, porque você tem um pensamento que não condiz com aquilo, com aquela realidade. Você fala, não, isso aqui tem que ser diferente. Então, se você identificou, você com certeza tem a tarefa de achar a solução, de você mudar. Eu vou fazer aqui um exemplo bíblico que você vai achar interessante. O Senhor Jesus, ele estava pregando uma certa vez, estava fazendo uma pregação, ele estava falando, estava fazendo um sermão e tinham lá, a Bíblia fala que tinham milhares de homens, mulheres e crianças, muita gente. E em um certo momento, no final do dia, um dos discípulos chegou para Jesus e falou, mestre, despede esse povo, despede eles, porque eles estão muito tempo com nós, eles estão com fome, e nós não temos nada para dar para eles, nem comida, nem água, nós não temos nada. E a cidade, vilarejo é muito longe, e mesmo que não fosse longe, é muita gente, nós não temos como servir todos eles. Não está escrito, mas é como se Jesus falasse, e o que eu tenho a ver com isso? É o que a gente pensa muitas vezes, o que eu tenho a ver com isso? E a Bíblia fala que naquele momento Jesus fez uma pergunta e perguntou, e falou o seguinte, o que é que vocês têm? É como se ele falasse, não me fala o que falta, não me fala a necessidade, me fala o que você tem. E nós sempre procuramos aquilo que falta, e esquecemos aquilo que nós temos. E Tiago, se não me falha a memória, ele disse, eu tenho um lanche, apenas um lanche de um jovem, 5 pães e 2 peixes pequenos, o lanche de uma pessoa adulta. E Jesus falou assim, traz para cá. Notem, não tinha nada, gente, só tinha o lanche de uma pessoa. 5 pães e 2 peixes. E Jesus, naquele momento, ele ensinou uma das coisas que, para mim, é uma das maiores chaves de prosperidade que existe. Ele falou o seguinte, traga meus pães e os peixes. Ele pegou aquilo e ele, levantando os olhos aos céus, levantando aquilo que ele tinha, ele rendeu, a Bíblia fala que ele rendeu graças. Gente, a maioria das pessoas, não importa o que tem, esquece o que tem. E não agradece. E fala o quê? Me falta isso, porque me falta aquilo, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, porque eu não tenho isso, portanto eu não posso fazer. Jesus pegou aquele pouco e ele rendeu graças. Ele nos ensina que a primeira forma, a primeira chave que muda a nossa história é uma pessoa que é grata pelo aquilo que tem. Aqueles cinco pães, aqueles 2 peixes, ou aquilo que representa quase nada ou nada, talvez é só o nosso tempo, talvez é só a nossa vontade de mudar, talvez é só os nossos $30, talvez é só o nosso telefone, porque todo mundo aqui tem um telefone, porque se você está assistindo essa live, você está assistindo seja por um computador ou seja por um celular, você tem algo. Só que você esquece, porque você carrega isso todos os dias com você e você fala que falta para você alguma coisa. Eu posso garantir para você que vocês têm tudo o que precisa para prosperar nesse negócio. Jesus rendeu graças e falou, Pai, graças eu te dou por esse alimento. Jesus agradeceu. Ele não reclamou falando, o que eu faço agora? Joga maná do céu, faz tal coisa. Jesus agradeceu. E aí, logo em seguida, ele fez algo que para mim também é muito interessante. Ele chamou os discípulos e falou, separem por grupos, organizem as pessoas em pequenos grupos. E aquela multidão foi se organizando em grupos, foi assentando e foram formando grupos. E ele chamou os discípulos e falou, distribua. E quando os discípulos pegaram aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e começaram a compartilhar, partilhar, dar um pedaço para cada um, a Bíblia fala que aqueles pães se multiplicavam, aquilo não terminava, e eles foram distribuindo, e para resumir aqui, ao final, a Bíblia conta que todos se fartaram, todos comeram muito bem, não faltou absolutamente nada. E o que Jesus fez no final?
Quando sobrou, ele chamou os discípulos e falou assim, agora recolham tudo. E eles recolheram tudo. E a Bíblia fala que sobraram mais 12 cestos cheios de pães. Gente, o que essa passagem nos ensina? Para mim, 3 coisas. A primeira delas é que se você não for grato com o pouco que tem, você nunca vai ter o muito. A Bíblia fala, fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Gente, todo mundo aqui tem o suficiente para agradecer. Se você respira, se você ouve, se você vê, você tem tudo o que precisa para prosperar aqui nessa terra. O que te falta, muitas vezes, é um coração grato. O que te falta, muitas vezes, um coração quebrantado e entender que aquilo que você quer, você já possui tudo. Precisa de um ato de fé, reconectar com o divino, entender a frequência de prosperidade, mudar a sua atitude e você iniciar fazendo com o pouco que tem. Falei semana passada, quem não faz com aquilo que tem, tampouco vai fazer pelo aquilo que vem. Gente, essa pessoa que fala, quando tiver o bem que eu vou fazer, quando tiver o financiamento eu vou fazer, quando tiver a sede eu vou fazer, quando tu sacar o teu dinheiro de volta eu vou fazer. Gente, para de perder tempo. Pessoas que querem fazer, decidem e fazem. Pessoas que não querem, arranjam desculpas. Então, a primeira coisa, ser grato. Seja grato pelo aquilo que você tem. Segundo, organize. Seja uma pessoa organizada. Organize a sua casa. Organize as suas finanças. Organize o seu trabalho. Organize. Não existe prosperidade aonde tem desordem. Não existe prosperidade aonde tem bagunça. Não existe prosperidade aonde tem sujeira. Esse dia eu vi uma frase, está muito comum no mercado. O pessoal fala bastante na internet. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Se você entender isso, que chama Shalom, é a ausência de tudo isso. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Quando você entender isso, você vai entender que se você organizar isso, você está pronto para prosperar. Você ser uma pessoa próspera depende de algumas coisas. Então, primeira coisa, seja grato pelo pouco que você tem. Segundo, organize, faça planejamento, saiba o que você quer, seja uma pessoa organizada, monte um planejamento, monte uma estratégia, faça aquilo que você ainda não fez. Gente, é preciso que você faça isso. E terceiro, não desperdice. Não importa o quanto de dinheiro tem, não importa o tempo que você tem, não importa nada. Importa que você administre tudo aquilo que você tem. Seu tempo, a sua saúde, a sua vida pela frente, as suas finanças, você precisa aprender a administrar. Se você seguir esses 3 princípios, é praticamente impossível você não prosperar na área que você atua. E eu não estou falando de GFI, por incrível que pareça. Eu estou falando de algo que eu acredito que pode mudar a vida de toda e qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer área da sua vida. Agora, se você tem uma ferramenta igual a GFI, que proporciona para você uma alavancagem, um crescimento, uma mudança de saúde, porque nós trabalhamos com a saúde das pessoas, saúde e bem-estar, e junto com isso um mecanismo que faz as pessoas prosperarem financeiramente. Quando você entende tudo isso, você entende que você está no melhor negócio de todos os tempos. Juntos, nós estamos transformando a vida de muitas pessoas. Juntos, nós já temos milhares de pessoas que consomem, muitas pessoas que revendem. E depois da pandemia, nós estamos em um momento onde nós estamos abrindo novas lojas. Já estamos inaugurando a nossa sede. Daqui uns dias eu vou anunciar aqui em Itapema. Nós vamos ter, já, uma linda e maravilhosa sede em Blumenau. Muitas coisas estão sendo feitas. E não é porque a empresa vai ter que tem pessoas que falam assim, eu vou fazer quando tiver. Tem pessoas já fazendo. Então, quem está fazendo, já está colhendo. Esse é o primeiro negócio, pessoal, que foi montado, que literalmente ele foi feito para todas as pessoas. Porque todas as pessoas, por natureza, presta atenção, elas carregam consigo o consumo. Todos são consumidores. Por natureza, todos consomem. E o nosso ecossistema, ele foi criado em cima de consumo. Por isso que nós falamos, consumo inteligente e remunerado. Então, através do consumo, principalmente dos nossos produtos, que são pequenas linhas ainda, que isso vai crescer com o tempo. Através do consumo, através da modificação do pensamento, de ser inteligente o seu consumo, muitas e muitas pessoas vão transformar
o seu hábito, o seu dia a dia, e com isso vão ganhar dinheiro aqui dentro. Então eu falo, pessoal, nós estamos diante de uma grande oportunidade, que muito em breve você vai ver que só todo mundo vai querer fazer parte da GFI, e nós estamos, quando eu falo, pessoal, e quando você vê vídeos e apresentação que fala criada para mais de 100 países, talvez muitas pessoas sequer entendem o poder e o peso dessa informação. Mas quando eu falo em planejamento, a empresa ela foi criada, a visão ela foi para que isso alcance os 4 cantos da Terra. Não sei se tem canto, porque tem gente que fala que é redondo, tem gente que fala que é planície, não sei. Mas imagine um mapa, os 4 cantos. Mais de 100 países, nós estudamos, nós sabemos que o nosso negócio, ele funciona em todo e qualquer lugar que tem pessoas que consomem. Então, nós precisamos levar essa oportunidade só para todo mundo. Através do quê? Através de produtos, consumo, que é o que nós temos, linha de saúde e bem-estar. Logo, muito em breve, produtos com tecnologia. Nós vamos ter, provavelmente, eletrônicos agora, e nós vamos escolher uma linha específica, que é ferramenta de trabalho para vocês. Muito provável, nós vamos criar agora, já esse mês, o primeiro grupo de mentoria. Nós vamos criar um grupo de treinamento para que você se desenvolva. Não dá para fazer com todo mundo, tem que ser para quem realmente quer. Nós vamos ter um grupo de mentoria, um acompanhamento, e você vai... Todo o seu investimento, você já sabe que o seu investimento volta. Mas nós vamos comercializar, nós vamos, entre aspas, vender iPhones dentro do modelo de negócio nosso. Ou seja, um produto e um benefício exclusivo para a nossa comunidade. Você que está nessa sala e você que está vindo, pessoas que estão vindo, vão ter a oportunidade de comprar produtos, igual um iPhone, por exemplo, dentro de uma comunidade que vai treinar, vai ensinar, vai orientar você, vai entregar uma ferramenta e vai garantir para você que todo o seu investimento irá retornar. E se você conectar, por isso que vai ser selecionado, se você conectar e fazer a mentoria, você aprender tudo aquilo que eu estou fazendo aqui, mas num nível muito mais profundo, muito mais intenso, tenha certeza, nós vamos produzir muitos milionários aqui nessa sala. Então, se você tem interesse, você quer saber, fique atento, que nós vamos começar a partir dessa semana, passar logo depois dessa apresentação, nós vamos ter uma conferência de alinhamento com os líderes, alguns líderes, e eles vão estar passando para vocês logo na sequência, durante a semana, nós vamos selecionar o nosso primeiro grupo, tá bom? Vai ser grupo de G, 20, 30, 50 pessoas por grupos, e nós vamos fazer vários grupos. Você que está aqui na sala, você que já faz parte, nós vamos selecionar por ordem de chegada, as pessoas que já fazem parte, que já são membros, entendeu? Então vai ter alguns critérios de seleção, mas vai ser algo, pessoal, que com certeza vai ser um divisor de água, assim como tudo dentro do nosso negócio. Então, hoje nós estamos chegando no início do mês, estamos iniciando o mês de junho. Eu quero falar para vocês que esse será um mês extraordinário. Sabe por quê? Porque nós estamos começando com o pé direito, nós estamos começando com a mentalidade correta de alguém que está buscando mudar a sua vida. E para isso, eu quero que hoje, antes de você dormir, ou amanhã cedo, principalmente quando você acordar, você coloque na sua mente que você nasceu para ser uma pessoa diferente, você nasceu para prosperar, você nasceu para ser alguém diferente nesse tempo. E para isso, pessoal, não olhe para aquilo que falta, olhe aquilo que você tem. Todo mundo aqui tem um teto, todo mundo aqui tem um lugar para morar, todo mundo tem comida para botar em cima da mesa, todo mundo tem uma cama quentinha para dormir, todo mundo tem um calçado, se possível aqui todo mundo tem um carro. Gente, seja grato pelo que você tem. Eu posso falar para vocês com toda a sinceridade e experiência do mundo. Tudo aquilo que você não agradece, que você não é grato, muito provável que você vai perder. Ah, presidente, mas eu não tenho nada para agradecer. Então vamos fazer uma lista. Eu vou ajudar você a refrescar a sua memória. Se hoje, quando você for dormir, o Espírito Santo falasse dentro de você, tudo aquilo que você não agradecer, eu vou tirar de você. Eu tenho certeza que a sua lista ficará enorme. A sua lista ficará gigante. Porque você tem medo de perder muita coisa. Só que você não sabe que tudo aquilo que você não agradece, tudo aquilo que você não tem um coração grato, a chance de você perder ou se tornar cada vez menos acessível a você
é muito grande. Então, tenha um coração grato, seja grato pelo aquilo que você tem e comece a agradecer. E pensa, como seria a minha vida se amanhã eu não tivesse isso que eu não agradeci? Ou principalmente, como seria a minha vida se amanhã eu perdesse isso que eu estou reclamando hoje? Às vezes você reclama do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, você reclama da sua casa, do seu carro, do seu chinelo, você reclama de tudo. Então fique e bota isso na sua cabeça. A chance de você perder isso é muito grande. Seja grato, até pelos problemas que você tem. Por quê? Até os problemas, eles nos levam para algo maior. Os problemas, as dificuldades, gente, acredite, tudo isso leva a gente para um próximo nível. Se você vê algumas frases que a empresa tem, e tem uma que está estampada em todos os lugares, que diz assim, tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Então, pare de reclamar. Tudo aquilo que você tem, que acontece com você, o seu passado te trouxe até aqui. Agora, o veículo que te trouxe aqui não necessariamente tem que ser o mesmo que vai te levar para o seu destino. Então, abra a sua mente, esvazie o copo, aprenda novamente, conecte-se ao sistema, entenda o nosso negócio e mude, pessoal, a sua atitude, mude a sua mentalidade, que com certeza você vai estar mudando todo o seu futuro dentro desse negócio. Então, se eu pudesse deixar uma dica, seja grato, se organize, tá certo? E não desperdice. Vamos finalizar aqui, tem mais umas telas, vamos ver se tem mais algumas telas. Pode passar aqui o pessoal do suporte. Vamos ver se tem mais, acho que tem 2 telas ainda. E nós já vamos encerrar. Pessoal, nós estamos com mais de 100 pessoas na sala, olha que interessante. Muito obrigado aí pela sua participação, com certeza. A gente fica muito feliz, porque nesse meio, pessoal, pessoas têm muitas coisas para fazer, mas quando elas se conectam, elas ficam aí 20, 30, 40 minutos assistindo e aprendendo, mostra que você está tendo a mesma mentalidade, a mesma visão. Isso, para nós, é muito importante. Então, ação com o que você tem vai construir o que você ainda não tem. Você não precisa estar pronto, você precisa estar disponível. Guarda isso, pessoal. Você não precisa estar pronto, você precisa estar disponível. Se você está disponível, todo o resto já começa a acontecer e as mudanças começam a acontecer. A liberdade começa com uma decisão, não com dinheiro. Gente, não fale só de dinheiro. A liberdade começa com uma decisão, não com dinheiro, não com tempo, com uma escolha. E a GFI aqui para te dar um veículo, mas o motorista ainda é você. Então, nós somos o veículo, mas você dirige com certeza a sua vida. Henry Ford falam muitas coisas, mas tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, não tem como criar uma experiência, é preciso passar por ela. E no momento que você toma uma decisão, você traça todo um destino. Então, você decidiu fazer parte da GFI, o seu destino, ele já mudou completamente. O quanto você vai colocar velocidade, colocar energia, imprimir a velocidade para você chegar a Black Diamond, por exemplo, ganhar 5, 10, 20, 30, 50 mil por mês, isso, acredite, depende de você. Mas a ferramenta, o modelo, o ecossistema, o momento, nós já criamos. Então, pessoal, mude a sua mente, tenha um entendimento, tenha um coração grato, seja grato pela empresa que você tem. Hoje eu falava, tem muitas pessoas que, felizmente ou infelizmente, como eu falo, tudo coopera para o bem, não tiveram um passado, muitas vezes, de se orgulhar em caminhadas, em empresas, em negócios. Eu observo isso e eu falo assim, o teu passado não me interessa. O que me interessa é quem você é e para onde nós estamos indo juntos. Uma vez um executivo, bem rapidamente aqui para fazer um parênteses, um executivo de uma grande empresa nos Estados Unidos estava descendo com o presidente da empresa. E o presidente da empresa estava no elevador e aquela grande multinacional iria eleger o novo CEO daquela companhia. E o CEO, como todos sabem, é quem comanda, quem coordena, quem pensa, quem executa todas as tarefas de chefe executivo dentro da companhia. E existiam algumas pessoas que estavam cotadas para fazer parte ou para serem selecionadas. E uma dessas pessoas, muito próximas ao presidente, entrou no elevador e desceu o elevador com o presidente e perguntou: quem que você está pensando assim em ser o CEO da nossa companhia? E ele falou:
estou muito inclinado a ser o A, o B, o C e o D. Tinham 4 pessoas. Mas, obviamente, que, vamos imaginar aqui, que o B, que não era ele que estava junto, o B, todo mundo sabia que ele era muito cotado para ser. Porém, o B, por ele ser muito cotado, ele também tinha um passado que entregava ele. Um passado que talvez ele pudesse não se orgulhar, mas ele era um grande executivo daquela companhia. E, descendo, essa pessoa que estava junto falou assim, você sabia que o B, ele faz isso, ele faz aquilo, ele fez isso, fez aquilo outro? E aí o presidente da empresa falou assim, você está me perguntando o que eu acho dele? Não, eu acho que ele é uma boa pessoa, eu acho que ele é isso, que ele é um baita do executivo, ele é isso, isso, aquilo. E a pessoa começou a falar mal dessa pessoa. E aí o presidente da empresa falou assim, deixa eu só entender, você está me perguntando o que eu acho ou você está me convencendo do que a pessoa é no teu entendimento? O que eu quero dizer com isso? As pessoas ali fora, elas sempre vão julgar a mim e a você. Elas julgam um, elas julgam o outro. O que importa verdadeiramente é o que você pensa de você mesmo. E o que você pensa das pessoas que trabalham com você. O que os outros pensam, pessoal, isso não nos interessa. E eu, como presidente, sempre gosto de falar, o que aconteceu lá fora, ou com outras situações, com outras empresas, de pessoas, isso para mim não interessa. O que interessa é o que o nosso negócio, o que a visão da GFI, o que as ferramentas que ela tem, e as pessoas que estão trabalhando conosco, isso me importa. Então, pessoal, quando você ouvir, quando você falar, e você comparar o nosso negócio a outros negócios, me desculpe, você está perdendo o seu tempo. Ou você não entendeu em que negócio você está e muito menos em que momento nós estamos vivendo. Então, pessoal, haters, pessoas falando, comparando, dizendo que paga muito. Hoje eu falei com uma pessoa, não, eu apresentei o plano para o fulano e ele falou que isso é impossível pagar tanto que não tem como e coisa e tal. Eu falei assim, quanto de informação essa pessoa tem para falar isso? Não, ela nem sabe que nós vendemos um produto. Ela sabe as margens que nós temos? Não, ela não sabe nem que vendemos um produto, como é que ela vai saber das margens? Eu falei assim, e por que é que você está escutando essa pessoa? O negócio que você está, que você vive, que você investiu dinheiro, que você está convidando pessoas, você está dando mais importância porque uma outra pessoa fala, me desculpa, nem perca o teu tempo de me falar um negócio desse. Porque para mim você está pior na situação do que eu imaginava. Porque para você convidar a pessoa, você tem que saber disso. Você não pode ficar em dúvida. E se você está em dúvida, você tem que tirar a dúvida, converse com o seu líder, participe do treinamento. Pergunte as coisas que você tem para quem sabe te responder. Não fique buscando opinião de quem não conhece o nosso negócio. Ah, mas o fulano já fez tal empresa. Cadê a empresa? Ah, mas o fulano já foi tal coisa. Ele foi, ele não é mais. E isso é muito importante. Quando você chega, o copo às vezes está cheio. Nada que está cheio cabe a alguma coisa. Ou a gente esvazia e aprende o novo, ou você está perdendo o seu tempo e você está enganando a si mesmo e não aos outros. Então eu falo, pessoal, sem medo de errar. Você quer crescer nesse negócio, você quer prosperar, você quer mudar de vida, esvazie o seu copo. Entenda o negócio como ele é na essência e viva o negócio como ele é na essência. As pessoas querem falar da GFI Pay. Elas não têm nenhuma conta na conta sub, que é de graça. Só abrir a conta não custa nada. É abrir a conta, mandar os seus documentos e falar, tá aqui a minha conta sub, funciona assim. Se você quiser receber um Pix, funciona aqui. Aqui você manda, aqui você paga boleto. Você quer falar de algo que você não vive e não custa nada. Não custa absolutamente nada você pegar o link de alguém, cadastrar o seu nome, fazer um usuário, não tem custo, não tem mensalidade, não tem nada. E você quer falar para as outras pessoas que elas devem usar o nosso meio de pagamento, se é que você está me entendendo. Nós não podemos falar de algo que nós não vivemos. Então, se você quer mudar de verdade nesse negócio, você precisa mudar a sua atitude. Fazer algo que você ainda não está fazendo. Porque o dinheiro, se você for atrás dele, ele vai fugir de você. O dinheiro, ele pertence a pessoas que têm atitude,
pessoas que têm energia e pessoas que sabem o que estão fazendo. Me desculpe, o dinheiro não dá em árvore, o dinheiro não cai do céu e não existe mágica para esse negócio acontecer. Existe você vestir a camisa e entender que aquela máscara que você passa na mão literalmente deixa a sua mão macia, igual uma luva de seda. Gente, ou você experiencia esse negócio, ou você está falando algo que você não conhece dentro da sua própria casa. Então, pessoal, o que eu quero falar com isso? Se você conhece, você faz parte do nosso negócio, e você ainda não usou nenhum produto, você ainda não entrou nesse negócio. E se você está aqui só para investir o dinheiro, então invista o seu dinheiro e não olhe para mais nada, e continue ganhando a sua rentabilidade, e você não se estressa com nada. Agora, o que precisamos fazer? Entender quem nós somos dentro desse negócio. O que você quer? Aonde você quer chegar? Que atitude eu devo ter para mim crescer dentro desse negócio? Gente, eu poderia aqui falar 50 coisas agora, mas eu já quero encerrar aqui, porque muita informação, pessoal, ela vem ao encontro naquele momento que você está buscando. Então, se você está buscando, anote as suas dúvidas, aprenda aquilo que você precisa aprender ainda, e se conecte ao sistema, se conecte aos líderes. Gente, muitas coisas acontecem quando a gente toma decisão. No momento da decisão, você traça o seu destino. Então, o que você tem para fazer o seu negócio? No mínimo, necessidade de mudança, no mínimo, desejo de mudança, e você já tem tudo. Uma empresa, um sistema, produtos e pessoas comprometidas com o crescimento e com o destino dessa empresa. Então, se você quer mudar verdadeiramente a sua saúde, as suas finanças, o seu modo de agir e ser uma pessoa próspera em todas as áreas, aqui é o lugar certo. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nova era da GFI, a nova era do Grupo Forte International, o mercado econômico cooperativo que compartilha, que divide e oportuniza as pessoas de ganhar dinheiro. Está tudo pronto, pessoal. Conecte e distribua toda essa oportunidade para todas as pessoas, tá bom? Então, hoje, segunda-feira, pessoal, quero deixar aqui essa mensagem de que você entenda quem você é, entenda que você deve, sim, ser grato àquilo que você já tem, e nós estamos entrando na metade do ano, e nós temos um ano muito próspero até aqui, e nós vamos ter um ano, gente, incrivelmente espetacular até dezembro. Então, faça suas estratégias, remonte o seu planejamento, e acredite, nós temos um veículo que pode levar você ao seu destino muito mais rápido do que você pode imaginar. Então, se conecte no sistema, repense as suas metas e vamos juntos caminhar e construir o melhor negócio de todos os tempos, tá bom? Então, de minha parte, quero agradecer, deixar essa reflexão que 2025, mais precisamente hoje, dia 2 de junho, no mês de junho, primeiro dia da semana, iniciando o mês, nós teremos o melhor mês do ano. Então, no final desse mês, nós vamos aqui contar o resultado para vocês do quanto foi próspero esse mês. Até a data de hoje, nós já pagamos mais de 4 milhões em comissionamento. Mais de 4 milhões em comissionamento. Hoje. E se prepare para você saber o quanto nós vamos pagar até o final desse mês. Você vai ficar absurdamente apavorado com o que está acontecendo e o quanto está crescendo o nosso modelo de negócio. Então, pessoal, graças ao entendimento, graças a cada um de vocês, graças à confiança, eu sempre falo, a empresa só cresce porque cada um de vocês, de alguma maneira, emprestou a sua credibilidade para esse negócio. Então, parabéns a você que pertence a esse negócio, parabéns a você que defende esse negócio, parabéns a você que leva essa oportunidade para outras pessoas. Você vai crescer com isso, mas a família forte, a família toda vai crescer junto com isso. Então, meu muito obrigado a todos, Deus abençoe vocês, que tenhamos um mês extraordinário, que a graça do Senhor esteja sobre todos nós dentro desse negócio. Um beijo no coração, que Deus acompanhe. Depois eu vou botar lá no grupo o vídeo do treinamento. Se alguém quiser assistir, vou passar lá o link. Talvez você possa tirar proveito disso, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe, um beijo no coração, uma excelente semana, um mês extraordinário a todos e nos vemos na nossa próxima live. Forte abraço e até.